Bom, pessoal, sou o professor Dantas, da Universidade de Brasília. Desenvolvi esse canal aqui para dar suporte, servir de suporte às aulas na disciplina de auditoria. Hoje nós vamos falar sobre julgamentos complexos de auditoria. É uma sequência de 4 pequenos vídeos, né? Dividimos em subtópicos. O primeiro, nós falamos julgamentos em relação à natureza, julgamentos complexos em relação à natureza das contas. O segundo, em relação à materialidade. O terceiro, em relação a deficiências de controle interno. E hoje encerramos com julgamentos complexos em relação à mensuração do valor justo, chamada auditoria de valor justo. Tá? Bom, vamos para os famosos casos, né, que a gente tem sempre, né, que dá uma ideia do que a gente vai discutir. Então, os seguintes textos evidenciam os desafios associados à auditoria de valor justo e as possibilidades de crítica quando as estimativas do cliente e auditor não são corretas. Né? Trecho extraído do Journal of Account Research, em artigo que examinou enfoques adotados pela administração na mensuração do valor justo de um ativo. Então, esse journal é um dos principais do mundo, é um top 5 do mundo, né? Na área de contabilidade, né? De pesquisa em contabilidade. E aí o livro-texto trouxe extraiu uma parte do artigo, onde os autores destacam: examinamos a liberdade da administração para decidir quando e como reduzir o valor de um ativo. Esses são os autores do artigo, tá bom? Constatamos que, apesar de evidências de mercado que as demonstrações financeiras da INCO, né, a empresa, sobrevalorizaram substancialmente a mina de níquel da Voisey's Bay. Então, quando a gente estava falando lá do ciclo de auditoria de ativos de longo prazo, imobilizados, a gente discutiu bastante a dificuldade que é a realização de uma auditoria, os julgamentos envolvidos, a criticidade de uma auditoria de ativos minerais, vamos dizer o seguinte, onde você, não é algo que o contador veja, na realidade é uma estimativa de produção, de produtividade que está ali debaixo da terra, como se diz, né? Então, assim, existiam essas evidências no período de 97 a 2000, uma de suas minas em operação. A administração optou, por exemplo, tinha evidência de que havia uma sobrevalorização entre 97 e 2000, né? E a administração optou por não reavaliá-la para menos até 2002, ou seja, você tinha aquele valor, mas assim, já tinha evidências de que tinha uma sobrevalorização, então você tinha que reconhecer o impairment. E ele não reconheceu isso pelo menos até 2002. A administração da INCO usou uma perícia independente para justificar o resgate de ações por 25% do seu valor inicial, sinalizando que certamente estava ciente do impairment previsto nos padrões contábeis. Ora, se você tinha participação nessa mina e você aceitou vender as suas ações, né, uma parte das suas ações, por 25% do que estava ali do valor inicial, você comprou por 100, você estava vendendo por 25, significa que você sabia que estava superavaliado. E se você sabia que estava superavaliado, por que você não revia o valor contábil desse ativo? Essa é a questão central. Este caso ilustra que o apoio dos princípios contábeis em fluxo de caixas não descontado para tomar decisões de impairment permite que existam enormes disparidades não contabilizadas entre o valor contábil e o valor de mercado. A liberdade tomada pela administração nesse caso fornece exemplo concreto da subjetividade inerente à determinação do valor justo. Aí ele diz o seguinte: caramba, aí ele faz a estimativa do valor justo, estimando o nível de produção. Mas o que ele diz? Se você acha isso, por que você vendeu ações a 25% do valor de aquisição?
Se você está vendendo ações a 25% do valor de aquisição, é porque nesse período aconteceu uma redução, e uma redução relevante. Como é que isso não se refletiu nos números contábeis? Então, ele está dizendo o seguinte, olha, você, assim, por exemplo, você esquecer que existe um mundo concreto de transações, de mercado, e simplesmente vai para um modelo que faz uma projeção do que vai acontecer no futuro. Então, isso pode envolver uma manipulação desses números contábeis. É o centro do que ele está querendo, do que ele discutiu aqui. Esse é o primeiro exemplo. Né? Quer dizer, ou seja, o modelo que você fez para estimar o valor justo dessa mina, ele está colocando em xeque, ele disse, é discutível. Peraí, como é que pode? Como é que pode ser tão diferente do que o mercado está praticando em relação ao valor dessa entidade? Certo? Em segundo lugar, considere trechos extraídos da smartpros.com a respeito do impairment potencial de goodwill no final de 2008. No final de 2008, crise financeira mundial gravíssima, tá bom? Então, o que é que se esperava? Impairment violento de goodwill, né, nas demonstrações financeiras de 2008. Bom, vamos lá, contexto. O que tinha nesse material, nesse relatório? A Sun Microsystem divulgou o relatório preliminar sobre os resultados do primeiro trimestre de 2009. Estimativa para 2009. Embora espere receitas trimestrais por volta de 3 bi, prevê prejuízo no trimestre. A administração escreveu que, aspas, por causa de uma combinação de fatores, incluindo o atual ajuste econômico, a companhia concluiu que o valor justo de uma ou mais de suas unidades divulgadoras, suas empresas, suas coligadas controladas, né, esteja abaixo do valor de carregamento. O que é valor de carregamento, pessoal? Valor de carregamento é valor contábil, tá? É um termo muito comum no mercado, que chama valor de carregamento, mas é valor contábil. O goodwill é de 3,2 bi, mas 1,8 diz respeito a unidades em que o goodwill pode ter reduzido. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, vai ter uma receita boa, mas deve ter prejuízo por conta do impairment de goodwill. A empresa tem 3,2 bi de goodwill e 1,8, portanto, mais do que 50%, perto de 60%, que é 1,8, né? 1,8 diz respeito a unidades em que o goodwill pode ter reduzido, ou seja, que muito provavelmente vai ter impairment. Né? Então, esse é outro trecho. Esta temporada de lucro será repleta de bilhões de dólares de redução de goodwill. Os investidores precisam estar preparados para isso. É natural. Sempre no momento de crise tem que aparecer redução do goodwill. A gente está vivendo uma pandemia agora, é natural que no encerramento das demonstrações de 2020, muito provavelmente apareçam impairment de goodwill muito relevantes também. Mais uma vez. Terceiro bullet. O setor bancário poderá ser o mais fortemente afetado por impairment. E aí ele começa. Entretanto, os executivos desse setor podem relutar em contar a verdade. Imagino essa possibilidade porque esses mesmos executivos têm resistido em observar a contabilização do valor justo. Se eles relutam em contar a verdade a respeito dos investimentos tóxicos, que eram aquelas derivativos de subprime, aquelas coisas, podem ocultar também essas perdas. Espero que os auditores estejam preparados para enfrentar o que o setor bancário está preparando. Então tá, assim, olha, e aí ele está chamando, ó, espero que os auditores, olha a responsabilidade que os auditores têm em situações dessa natureza. É como se os auditores têm aquela figura do cão de guarda, né? Quer dizer, como se os auditores fossem o cão de guarda para não permitir que as entidades promovam manipulações dessa natureza. Se a gente pudesse dar um Ctrl+C, Ctrl+V dessa situação lá de 2008, quase tudo isso dá para se aplicar ao que a gente está vivendo agora em 2020. Pelo menos na minha percepção é o que a gente espera. É que vai ter um impairment de goodwill de forma relevante nas demonstrações financeiras. Bom,
Então, em relação a, assim, por exemplo, fundamentalmente, esse caso está discutindo a questão de valor justo, valor justo, valor justo, porque o permitido do goodwill é reduzir ao valor justo desse goodwill, né? Em relação às estimativas de valor justo, auditar a mensuração valor justo requer avaliar valores de mercados externos à empresa, aí aquela crítica lá da mina de níquel, né? Quer dizer, cara, você não pode ficar só dentro da empresa, não, você tem que olhar para fora, porque o valor justo, em tese, ele está não necessariamente dentro da empresa, ele está na relação entre a empresa e seus clientes, tá bom? Suas contrapartes, com quem ela realiza transações. Então, requer você olhar para fora da empresa, requer dados sobre as vendas e a tendência do segmento econômico da indústria. Se precisa avaliar, porque você tem que fazer projeções. Porque o que é o valor justo? Em última instância, é a projeção do fluxo de caixa futuro trazida a valor presente. Como é que eu projeto? O que é que está estimado? Quais são as premissas que eu vou considerar? Que taxa de desconto eu vou utilizar? Em última instância, é isso. Essa abordagem envolve riscos, mas pode ser gratificante para os auditores que entendem parâmetros de mercado e seu impacto sobre o saldo das demonstrações financeiras dos clientes. Pô, é exatamente isso. Quando a gente discute sobre todo esse tópico de julgamentos complexos em auditoria, a gente está trazendo todas, assim, sintetizando nessa última sessão, encerrando a auditoria 1 e a auditoria 2 com esses tópicos, de certa forma, a gente está sintetizando tudo que tem de importante, né, de mais relevante, de mais risco para o auditor. Por outro lado, isso esclarece, no entanto, a responsabilidade e a importância do trabalho exercido pelos auditores. Porque se hoje em dia tudo fosse cara crachá, cara crachá, cara crachá, é o que está. Nem precisava de auditor, pessoal. Os sistemas hoje fariam todos esses controles. Não precisaria mais de nada. Tá? Então, assim, por que precisa do auditor? Porque existe esse mundo é complexo, o mundo das transações financeiras, o mundo dos eventos econômicos são cada vez mais complexos. Por quê? Porque as transações econômicas são mais complexas. E eu, auditor, tenho que estar preparado para dar resposta a essa demanda por complexidade. Perceba que o cara disse aí, tomara que os auditores estejam ligados nisso, e estejam preparados para evitar que a administração evite a divulgação do reconhecimento de perdas. Percebeu? Esse é o nosso papel, pessoal. Coisa fantástica. Então, assim, quando a gente vai discutir valor justo, é importante a gente resgatar o conceito. O que é o conceito de valor justo? É o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago para transferir um passivo em uma transação ordenada, não forçada, entre participantes do mercado na data da mensuração. Vamos aqui por parte. É o preço que seria recebido na venda de um ativo. Então, por exemplo, eu tenho um ativo, por quanto eu consigo vender em uma transação não forçada? Eu quero vender esse item aqui, eu quero vender por 10. Não adianta, isso não é o valor justo. Isso é o meu desejo de vender por 10. O que é o valor justo? É o valor que eu aceito vender e alguém aceita comprar. Em que eu não sou obrigado a vender e essa outra contraparte não é obrigada a comprar. Esse é o valor justo, é o valor da transação, é o valor do negociado. Isso é a lógica do valor justo. Por outro lado, em relação ao passivo, o que é o valor justo de um passivo? É a mesma lógica, só que o seguinte, o que é o valor justo de um passivo? Eu tenho uma dívida e eu vou transferir a dívida para você. Olha só, eu devo um determinado valor ao banco X. Um exemplo. Não, de uma debênture. Então, assim, eu emiti uma debênture, eu devo esse valor a quem tiver com aquela debênture. E agora eu quero transferir essa debênture, eu quero transferir a responsabilidade para um terceiro. Eu quero transferir aquela dívida para um terceiro. Para você, por exemplo. Quanto você cobraria para assumir a dívida no meu lugar? Isso é transferência de passivo. Esse seria o valor justo. Então, assim,
vamos definir, o foco central é na parte dos ativos, mas assim, vamos definir que o valor justo, portanto, é o valor negociado entre contrapartes no mercado livre, transações não forçadas, de preferência com o maior número de participantes possível, é um mercado ativo, que a gente chama, em que esse valor, o que está negociado ali, não é necessariamente aquele valor que o vendedor teria interesse em receber e nem o valor inicial que a contraparte se teria que comprar, mas é o que é negociado. Em última instância, é esse o valor justo. Lógica de transação livre, transação não forçada entre partes independentes. Isso é valor justo. Tá bom? Quando a gente está discutindo valor justo, portanto, existe valor justo e valor justo. A norma contábil, ela só chega no momento, ela diz o seguinte, olha, mensura pelo valor justo. Ela só diz isso. Mas a gente vai ver aqui que tem valor justo com um nível de confiabilidade com pouca subjetividade, confiabilidade muito alta, e tem valor justo em que a confiabilidade é bem discutível. Então, vamos discutir aqui. A hierarquia, aí, por exemplo, quando eu digo, isso aqui está mensurado pelo valor justo. Por exemplo, eu tenho uma ação da Petrobras. Qual é o valor justo da ação da Petrobras? É o valor que é negociado naquela ação no mercado. E eu tenho uma debênture, também nos meus ativos, uma debênture que eu comprei, emitida pela empresa, uma empresa de menor porte, que uma debênture que não tem muita negociação no mercado. Nos dois casos, digamos que ele está classificado como VJR ou VJORA, portanto, vai ser mensurado a valor justo. Qual é a grande questão? É que a ação da Petrobras vai ser mensurada pelo valor que é negociado na Bovespa. Na B3, desculpa, na B3. Portanto, é um valor referendado pelo mercado. Aquela debênture que eu tenho daquela empresa de pequeno porte, eu vou mensurar pelo valor justo. É valor justo também. Mas ela não tem negociação no mercado. Aí eu vou estimar quanto é que vale, projeção de futuro, considerar o risco de crédito envolvido, não sei o quê, encontro uma taxa de desconto. Aí eu digo, esse é o valor. Isso também é chamado valor. Os dois casos são chamados valor justo. Mas eles têm grau de confiabilidade totalmente distinta. A hierarquia do valor justo veio para que, na demonstração financeira, ao divulgar o valor justo, faça uma hierarquia, determine que isso é diferente disso. E ele dá um parâmetro. Essa é a chamada hierarquia do valor justo. E aí ele define aqui, por exemplo, o nível 1 da hierarquia do valor justo. O que é o nível 1 da hierarquia do valor justo? São preços cotados em mercados ativos, para ativos ou passivos idênticos, que a entidade pode acessar na data da mensuração. Exemplo, a ação da Petrobras. Isso é o nível 1 da hierarquia do valor justo. Por exemplo, eu posso até não gostar do preço da ação da Petrobras no dia 31 de dezembro, quando eu estou fazendo fechando a demonstração financeira. Eu posso até achar que ela está subdimensionada ou superdimensionada, não interessa. O que eu acho, eu deixo de achar, é um problema meu. Mas ninguém tem dúvida de que o preço de mercado da ação da Petrobras é aquele que estava no fechamento da ação da B3. Acabou a história, pessoal. Não tem discussão sobre isso. Isso é o valor justo. É um preço cotado em um mercado muito ativo. Todo dia, muita gente compra ação, todo dia, muita gente vende ação da Petrobras. Para ativos idênticos. Eu não estou me baseando no preço de outras ações, eu estou me baseando no preço da ação da Petrobras. Para ativo idêntico que a entidade pode acessar na data da mensuração, no dia 31 de dezembro, basta entrar no site da B3, vejo qual é o preço, quantas ações eu tenho, tantas ações, qual é o preço da ação, tanto. Multiplico isso por isso, acabou a história. E eu digo, quando eu fizer a divulgação, eu digo, esse ativo está mensurado a valor justo no nível 1 da hierarquia.
Eu não preciso explicar que fez todo esse malabarismo. Eu só estou dizendo o seguinte, que tudo que eu identificar como nível 1 da hierarquia significa que eu simplesmente fui em algum lugar que tem o preço de mercado e trouxe. Não fiz qualquer tipo de reflexão, não fiz qualquer tipo de mágica. É o preço de mercado para aquele ativo idêntico. Nível 1 da hierarquia, grau máximo de confiabilidade. Nível 2 da hierarquia, são preços cotados, não estão incluídos no nível 1. Então, preço cotado, mas não está no nível 1. Portanto, não existe um preço cotado para aquele ativo diretamente, idêntico. Ó, são preços cotados, não incluídos no nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo direta ou indiretamente, incluindo-se os cotados para ativos similares em mercados ativos. Ou seja, eu não tenho um mercado exatamente para aquele ativo. Mas eu tenho um mercado ativo para um ativo que é bem parecido, similar. Eu posso utilizar o comportamento desse similar e trazer como referência para mensurar esse ativo que eu estou avaliando. Nível 2. É um mercado ativo, mas não é o ativo idêntico, é um ativo similar. Ou eu tenho um ativo idêntico, mas o mercado não é muito ativo. Nível 2. Olha só. Eu posso utilizar mercado ativo para um ativo similar ou um mercado não muito ativo para um ativo idêntico. Nesses dois casos, eu vou classificar no nível 2. Percebeu que o nível de confiança, de credibilidade, de confiabilidade do nível 2 está um pouquinho abaixo do nível 1? Pouquinho força de expressão. Está um pouco abaixo, ou melhor, está abaixo. Mas vem o 3. Assim, ó, esses inputs são observáveis. Eu consigo olhar no mercado essa cotação. Tanto para o item similar, quanto para o item idêntico em um mercado não ativo. Mas eu tenho o nível 3. Aí o nível 3 é o que a gente chama de bruxaria. Né? Quer dizer, o que é o nível 3? São os inputs não observáveis para o ativo passivo. Ou seja, eu não tenho mercado para eles. Se eu não tenho mercado e eu tenho que fazer, eu vou construir. Eu vou construir. Eu vou definir como é que é esse negócio. A mina de níquel. A mina de níquel. Lá do exemplo. Porque não existe um valor de mercado de uma mina de níquel. Ninguém, não tem transações de mina de níquel todo dia. Tarará. É uma vez na vida ou na morte. Então, cada vez que você for fazer, você para, faz todo um estudo de valuation para definir quanto é que vale aquela mina. E, inclusive, para o impairment também. Por quê? Porque eu não tenho mercado, não dá para enquadrar nem no nível 1 nem no nível 2. São os inputs não observáveis, ou seja, quem é que faz? A própria entidade, a administração, o preparador das demonstrações financeiras. E o usuário, e quando ele fizer, ele vai divulgar como se aquilo fosse um valor justo. E vira uma questão de fé. Os usuários têm que acreditar que aquilo representa efetivamente o valor justo. Papel do auditor, assegurar que isso aqui que vai ser feito traduz as melhores informações disponíveis. Vamos lá. Devem ser usados nos casos em que inputs observáveis relevantes não estão disponíveis. Eu não tenho um item similar, eu não tenho negociação mesmo que não seja mercado ativo, bem como para situações em que há pouca ou nenhuma atividade de mercado para o ativo ou passivo na data da mensuração. Geralmente, nesse caso, é o modelo, né? Você cria um modelo, geralmente é uma projeção do que você acha que vai acontecer no futuro com aquele ativo. Se aplica basicamente em Goodwill, é basicamente isso. E para outros ativos também funciona assim. Quanto é que você, fluxo de caixa, benefício econômico futuro, traz a valor presente por uma taxa de desconto, projeção para ir, projeção para voltar, pessoal,
Fé. Você tem que ter fé. Por isso que, quando você chama o nível 1 de valor justo, o nível 3 de valor justo, se você não especificar, esse é o valor justo nível 1, esse é o valor justo nível 3, se você disser, nos dois casos, que é valor justo, é como se as duas coisas fossem iguais e elas não são, do ponto de vista da confiança e da credibilidade dessas informações. Só que elas estão previstas e o auditor vai ter que lidar com esse tema. Bom, então o nível 1, auditoria de valor justo para o nível 1, cara, é 2 segundos. É só pegar o valor do mercado lá, a cotação, pá, acabou a história. 2 minutos. Agora, quando é nível 2 e nível 3, principalmente quando for nível 3, representa desafio para a administração e desafio também para o auditor, né? Então, vamos discutir do ponto de vista da perspectiva do auditor, como é que se daria isso. No nível 1, quais são os principais aspectos? A primeira coisa que eu tenho que identificar é que aquele ativo que eu estou trazendo lá do mercado, aquela ação da Petrobras, é mesmo da ação da Petrobras mesmo, e vou verificar se aquele é o preço mesmo que está no mercado. Acabou a história. Só isso. Eu só preciso disso. Que tipo de evidência? Onde é que você está pegando essa cotação da ação da Petrobras? Como político, você está perguntando para a administração e depois você vai buscar também. Você vai buscar pelos seus próprios caminhos. E você vai verificar se ele está pegando no lugar apropriado, a melhor informação disponível é aquela. Se está pegando na B3, por exemplo. E você vai analisar o volume de negócios. O que é analisar o volume de negócios? Para saber se o mercado é ativo. Porque eu posso estar pegando uma cotação de mercado para aquele ativo idêntico, mas ele não tem tanta negociação assim. Logo, o mercado não é ativo. Logo, ele não poderia dizer que ele está fazendo pelo nível 1. Teria que ser nível 2. Então, você tem que ter essas evidências de auditoria. Então, por exemplo, basicamente, nesse caso, você tem que confirmar que o mercado é ativo, ou seja, volume de negociação, e você tem que identificar se a entidade está pegando a cotação na melhor fonte, na fonte mais confiável. Isso se for o nível 1. E aí, eventualmente, isso aqui já pode determinar, inclusive, a reclassificação para o nível 2, né? Agora, se ele divulga para o nível 2, então, basicamente, eu tenho dois tipos de preocupação. Primeiro, naquele caso em que ele utiliza um ativo similar, será que é similar mesmo? Será que são comparáveis mesmo? Essa é a preocupação do auditor. E eu tenho que determinar se tem mercados ativos, por exemplo, se ele vai utilizar o mercado ativo para esse item similar. Se ele utilizar o similar, eu faço 2 perguntas. Se ele utilizar similar, é similar mesmo? Aí eu parecer sobre ativos similares. O mercado é ativo mesmo? Análise do volume de negócios. E se eu estiver utilizando para o ativo idêntico um mercado não muito líquido? Não dá no nível 1, porque o mercado não é muito ativo. Mas dá para ficar no nível 2? Tem, assim, tem poucas negociações, mas tem. Aí, beleza. Essas negociações, será que não são do próprio grupo? Que aí, se for, ele está fazendo mercado artificialmente. Então, algumas investigações adicionais você tem que fazer. Esse é o nível 2. Percebeu que a auditoria ficou um pouco mais complicada do que o nível 1. Se for do nível 3, primeira coisa, determinação do modelo. Administração, como é que você faz? Com base em quê? Como é que você estima? A partir de que premissas? A partir de que dados? Que dados vocês utilizaram? Tem análise de sensibilidade do modelo para saber se essa forma que você fez é a forma mais apropriada? Tudo isso aqui, e aí, alto grau de subjetividade. Então, você tem que examinar a metodologia do cliente e fluxo de caixa, como é que ele está estimando para a estimação desse valor original. Fatores econômicos e setoriais para saber se essas estimativas fazem sentido.
está prevendo o crescimento no volume de vendas, no volume de lucro. Pessoal, faz sentido? Você está em 2008, estava em 2008, estava projetando que estava tudo muito bem, o mundo estava se acabando. A gente está em 2020, no meio da pandemia. Como é que funcionam as projeções que você está fazendo? Então, fatores econômicos setoriais e premissas adotadas pela empresa. Então, aqui é muito de você entender qual é o modelo, questionar premissas, como é, por que você fez assim, não assado, qual a lógica que você utilizou para essa definição, refletir sobre se as premissas estabelecidas têm lógica. Quando você se convencer tudo disso, aí você vai fazer a conta, vamos dizer, você vai fazer a parte da planilha, como se diz. Você vai reexecutar todas aquelas premissas que ele disse que fez para saber se os cálculos estão apropriados. Aqui, esse valor justo aqui, o bicho pega. Tá bom? Os outros dois são bem mais simples. Tá bom? Bom, pessoal, com isso a gente conclui essa parte dos julgamentos complexos em auditoria, que foram aqueles os 4 vídeos de menor duração, tá? E recomendo fortemente a leitura do capítulo 18 do livro, que traz mais discussões que serão úteis para vocês. E aqui eu só queria resgatar para quem ainda não conhece, né, assim, por exemplo, quem não leu história, né, a invasão corintiana de 1976 ao Maracanã, na semifinal do Campeonato Brasileiro, o Corinthians fazia 22 anos que não ganhava nada, e 70 mil pessoas saíram de São Paulo, engarrafou a Via Dutra. Isso aqui são as imagens, é considerado até hoje o maior deslocamento humano em tempos de paz. Fiel é dose. Bom, pessoal, com isso, a gente termina esse ciclo. É o último vídeo do semestre. Até a próxima.